estar muito honrado de caminhar com ele, cada dia mais um amigo e irmão que a vida me deu. E se algum dia eu tiver a honra de servir essa grande nação como seu presidente, eu terei que dizer aquilo que já vou dizer agora. Foi porque Carlos Lupe teve coragem e audácia de abrir os caminhos, de enfrentar dificuldades, de sofrer um pouco de água amassou. Por isso eu quero aqui de Volta Redonda e da região. Quero cumprimentar a pessoa do Zé Augusto. Muito obrigado pela sua gentil palavra de hospitalidade. Quero cumprimentar o nosso companheiro, o deputado Pedro Fernandes, que nós estamos desafiando a nos liderar aqui para oferecer ao Rio de Janeiro uma nova liderança que tire o Rio de Janeiro e traga de volta a paz e a confiança no futuro. Pedro Fernandes, meu caro deputado meu amigo Baltazar, que é a nossa grande liderança em Volta Redonda, meu caro José Bonifácio, meu companheiro velho amigo, prefeito, meu caro Silvio Campos, presidente dos sindicatos metalúrgicos, meu companheiro aí, o Ailton de Porto Real, nosso prefeito, Luiz Antônio de Piraí, vereador Cerqueira. Neles eu cumprimento as demais autoridades, como brinco, civis, militares e eclesiásticos. Eu chamava logo assim para não deixar nenhum grande fora. Eu estou encarregado de ser o chato da reunião, então me pediram para conversar consigo ao redor de 30 minutos, ao cabo dos quais eu tentarei responder perguntas, questionamentos, ouvirei críticas, sugestões e já reflito sobre a primeira. Eu liguei para o meu ex-patrão, o Dr. Benjamin Steinbrück, comunicando que vinha à Volta Redonda. Ele pediu para o diretor vir aqui, ligou e se franqueou para qualquer coisa de diálogo. Portanto, a coisa do hospital, que eu já estava informado, meu caro Zé Augusto, nós vamos cuidar disso com muito carinho. Eu tenho muita afeição, muito respeito pela forma com que Volta Redonda me recebeu quando eu vim trabalhar. E a explicação, acreditem, não é nenhum tipo de maldade. Uma companhia do tamanho da Companhia Siderúrgica Nacional, ela tem o que eles chamam, tudo em inglês, porque ela é cotada na Bolsa de Valores de Nova York. Elas têm várias coisas relativas ao que eles chamam de governança corporativa. Eles têm uma tal de história de compliance, de maneira que se os gestores não fizerem pela letra da regra a defesa do patrimônio, ela pode sofrer grandes constrangimentos que, no fundo, acabam repercutindo sobre os trabalhadores e sobre a comunidade. Portanto, defender os direitos, o patrimônio da CSN é uma obrigação. E isso é o que acredito está acontecendo. Claro que a cidade, eu já vim aqui muitas vezes, já tive todas as instâncias organizadas, do bispo à maçonaria, passando pelas rádios, a Justiça Federal, o Ministério Público. Enfim, eu ajudei muito a distensionar um pouco essa agenda. Aqui está um negócio do particular que sai numa cunha de vento, que não era para ter permitido lá atrás, quando ela era estatal, que se construísse, porque não tem filtro que resolva. E aí é um pozinho que não é patológico, não causa doença, mas é muito sujo. Você para um carro ali, meia hora depois você passa o dedo em cima, e há muita queixa na cidade com relação a essa relação, mas também há uma proteção. Eu brincava aqui quando eu dizia, olha, a velhinha não aguenta muita pancada não, né? Vamos exigir melhoria, mas também não pode puxar demais, que a velhinha já está aí com seus, quantos anos? De 1950, 46, 77, 77 anos. A velhinha a gente tem que empurrar, puxar, mas puxar devagarinho, com cuidado, porque isso é um precioso patrimônio do Brasil. A questão do hospital, nós já temos aí, não é hora de anunciar ainda, mas a CSN já está achando uma fórmula que resolva o problema da nossa comunidade, não descontinuando o hospital, e ao mesmo tempo fique claro para os acionistas que a companhia está defendendo o seu patrimônio conforme as regras de governança corporativa. Logo mais, quem sabe eu mais o Lupe voltamos aqui e damos essa notícia aí, boa para a cidade, mas tenho tranquilidade que não vai acontecer nada. Eu levarei essa proposta ao doutor Benjamin com muito prazer. E estou falando aqui só como ex-empregado, já recebi meu direito, já estou aqui com outra tarefa. Eu vim falar foi dessa outra tarefa hoje. Companheirada, o Brasil precisa mudar. E a gente, às vezes, para aí, e há muita gente confundindo
essa sensação de que o Brasil precisa mudar, com propostas que acabam por conservar ou até piorar a situação do país. Por isso nós precisamos abordar o nosso povo com muita humildade e entender e ajudar o nosso povo a compreender a profundidade e o rumo da mudança que nós precisamos celebrar. Repare bem, o Brasil, para quem está preocupado com a questão social, anotou nos últimos 12 meses, andou repetindo, 62 mil homicídios. Aconteceram 62 mil homicídios nos últimos 12 meses no Brasil. Quase todos jovens, quase todos pobres, quase todos negros da periferia das cidades brasileiras. Cada 12 meses matam 62 mil pessoas no Brasil. E só 8 de cada 100 desses assassinatos são investigados. Tamanho colapso do Estado de Direito Democrático e a desmoralização da autoridade no nosso país. Para quem está preocupado com a economia, ainda pelo lado social, o Brasil está em aumento, mas já temos hoje 13 milhões e 700 mil pessoas desempregadas. Não é bom a gente ouvir isso como um número gelado. Cada um dessas 13 milhões e 700 mil pessoas acordou hoje de manhãzinha, saiu aí pulando catraca de ônibus porque não tem dinheiro nem para pagar a passagem, explicando para o trocador que está sem dinheiro, e vai passar o dia batendo de porta em porta atrás do emprego. Eu não sei que tamanho é a fila na porta hoje da CSN, com conta para pagar, com filho doente, está precisando de um remédio, e chega no fim da tarde, começo da noite, volta para casa com a boca amarga de decepção. Já são 37 milhões e 400 mil brasileiros, nós estamos começando a falar de maiorias. 37 milhões e 400 mil brasileiros empurrados para a informalidade, sem nenhuma proteção de carteira assinada, sem nenhuma perspectiva de cuidado previdenciário para envelhecer, ou que Deus os livre a adoecer precocemente, ficar inválido. 37 milhões e 400 mil. Já é maioria o povo que trabalha hoje sem proteção da carteira assinada. Só para vocês terem uma ideia, quando o Lupe foi ministro do Trabalho, com Lula, nós tínhamos 50 milhões de carteiras assinadas no Brasil. Hoje são 32 milhões. Nós destruímos dali para cá 18 milhões de vínculos com a parte do trabalho. Como é que funciona o financiamento da Previdência desse jeito? Aí vem fazer negócio de reforma da Previdência, perseguindo ainda o setor formal que ainda está se aguentando. Se mais da metade do povo não está mais na Previdência, como é que tem reforma da Previdência? Como é que essa conta fecha? E aí você vai indo, não há um ângulo da vida brasileira por onde a gente não chegue no fim na conclusão de que as coisas estão erradas e precisam mudar. Sabe quantos brasileiros já estão com o nome sujo no SPC hoje? 60 milhões de pessoas. Cada uma e cada um se sentindo a pior das mulheres, o pior dos homens, porque o povo brasileiro tem pudor, tem honradez, e se sente o pior dos homens, o pior das mulheres, porque não deu conta de pagar o carnê da Casa Bahia, está com o nome sujo no SPC, envergonhado, e não percebe que se fosse 15 mil, 100 mil, tudo bem, passou da conta, gastou mais do que podia, foi irresponsável, mas nós estamos falando de 60 milhões, é quase toda a população adulta do país com o nome sujo no SPC. O que está errado é a política econômica selvagem, em que todo mundo que trabalha perde, todo mundo que produz perde, e um setor ganha na conta do egoísmo para encher a pança até onde não cabe mais, que é o setor financeiro da especulação. E aí, repare bem, isso nos chega então à ideia de que nós precisamos mudar. Agora, qual é a mudança? Qual é a mudança que nós precisamos? Aqui, olha, o tamanho do problema. Se a gente somar, eu dei alguns exemplos que eu não quero cansar muito vocês, mas se a gente somar a angústia que o nosso povo, usuário do sistema de saúde, tem hoje, o medo de precisar de um hospital público. Se a gente somar a angústia que uma mãe e um pai têm com relação à disputa do seu filho pelo narcotráfico versus uma escola careta que não patrocina a retenção da garotada, que não encanta para o trabalho, que não prepara para a vida. Se a gente somar a precariedade de infraestrutura do país, você vai vendo que isso aqui não é problema para se resolver com um puxadinho, um band-aid, um curativo. Isso é caso de um novo e generoso debate ao redor dos fundamentos de um projeto nacional de desenvolvimento.
E aí nós vamos chegar em algumas questões cujo diagnóstico já explodem a pista do que fazer. Em 1980, meus compatriotas, isso aqui é bom de falar onde o Brasil moderno se funda com a siderúrgica, Companhia Siderúrgica Nacional de Volta Redonda. Em 1980, que é ontem, o Brasil tirava 1/3 da sua riqueza da indústria. Por que a indústria? Porque ela é que paga os melhores salários, ela é que agrega valor nas relações de troca internacionais, ela é que paga os maiores impostos para poder você dizer de onde é que vem o dinheiro, para melhorar a saúde, a educação, a segurança. Pois bem, 1/3 da riqueza brasileira em 1980 saía da indústria. Sabe quanto é hoje? 11%. No ano 80, a indústria brasileira era a soma da indústria da China, da Coreia do Sul, do Vietnã, da Malásia e de Singapura junto, e ainda sobrava um troco. Hoje só a China passou o Brasil em 6,5 vezes a nossa produção industrial. O Brasil vem se desindustrializando como nenhum país do mundo moderno. E do jeito que vai se desindustrializar a zero. Vocês imaginam o que é Volta Redonda, com todos os problemas, sem uma companhia siderúrgica dessa fechada? Vocês imaginam o que é? E aí tem um probleminha, para não dizer um gravíssimo problema. Todo o nosso padrão moderno de vida é referido a um padrão de consumo que nós crescentemente desaprendemos a produzir. Então todo mundo carrega um celularzinho no bolso, 100% estrangeiro. A gente precisa do remédio da farmácia da esquina, 80% vem do estrangeiro. Se a gente vai no hospital, o aparelhinho de ultrassom, tudo do estrangeiro. 80% do valor de um carro produzido em Resende aqui, vem de fora, do estrangeiro. 80% do valor econômico. Você pode até montar aqui, mas é o motor, é a mecatrônica, é o computadorzinho do bordo, tudo isso vem do estrangeiro. Aí quando termina a conta, o Brasil tem que pagar 130, 150 bilhões de dólares para trazer essas coisas do estrangeiro, e nós não temos de onde tirar o dólar para isso. E aí, quando os produtos tradicionais, soja, milho, petróleo, olha Rio de Janeiro, vai entender o que é que aconteceu, meu governador. Quando os preços vão lá para cima, a gente tem uma ilusão, né? E aí, passamos bem 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, daí a pouco, os preços dos produtos tradicionais, milho, soja, petróleo bruto e tal, minério de ferro, despenca e a gente quebra junto. O que é que quebrou o Rio de Janeiro? Tudo bem, a roubalheira é um escândalo. O desvio de dinheiro que aconteceu no Rio é um negócio absolutamente intolerável. E eu tenho muita solidariedade, porque eu vivi 18 anos no Rio de Janeiro, e qualquer brasileiro que ama esse país, ama o coração dele, que é o Rio. Agora repare bem, por que o Rio quebrou mesmo? Porque quando o petróleo bombou a 110 dólares, o Rio de Janeiro recebia da Bacia de Campos, royalties e tal, referido a 110 dólares por barril. Quando derrubaram a Dilma, sabe quanto é que está roubando? Mesmo barril de petróleo? 30 dólares. E aí você tinha 110 dólares por barril, pagava a conta do celular, pagava a conta do remédio, pagava a conta do eletroeletrônico, do computador, mas a 30 dólares não paga mais. Mas não é só isso não. O Brasil estava vendendo uma tonelada de minério de ferro, quando o Rio de Janeiro estava aprumado, parecia que, né, Copa do Mundo, Olimpíada, Pan-Americano, não sei o que e tal, o Brasil estava vendendo uma tonelada de minério de ferro por 190 dólares. Aí a gente tinha o dinheiro para pagar nossa vida moderna. O que acontece? O minério de ferro caiu para 38 dólares a tonelada. Uma coisa junto com a outra. E aí o Brasil quebra. Quebrou lá atrás com o Fernando Henrique, quebrou na mão da Dilma, e aí a crise política todo mundo conhece o culpa. E essa bomba está armada por nós. Então, se a gente quiser realmente considerar a mudança, eu estou falando da militância do nosso partido, agradecendo muito aos visitantes que não são do partido, da imprensa, mas o que nós vamos debater são os fundamentos de um projeto nacional que resolva essas equações e dê ao Brasil condição de volta de crescer. E nosso crescimento não pode ser o crescimento médio que nós temos tido do anos 80 para cá, que é de ridículo 2% ao ano, Baltazar. Ora, do ano 80 para cá a gente cresce 2% ao ano e a população cresce 1,7% ao ano na média. Ou seja, economicamente, sob o ponto de vista individual, nós estamos parados desde os anos 80. Isso se a distribuição de renda fosse perfeita. Então eu cresço 2%, divido, dá 0,4 por cabeça.
Só que nós não temos uma distribuição de renda perfeita. Pelo contrário, temos a mais selvagem concentração de renda do planeta Terra. Chegamos ao limite em que 5 pessoas, aqui o dedo de uma mão inteira, 5 pessoas no Brasil têm fortuna equivalente às posses dos 100 milhões de brasileiros mais pobres. Eu não estou falando mal dos 5 mais ricos. Não estou falando mal de ninguém rico. Deles eu só tenho inveja. Estou falando é dos 100 milhões mais pobres. Não é razoável você comparar 100 milhões de pessoas. Por quê? Porque esse povo está todo fora do consumo. Esse povo está todo fora da qualidade de vida. Esse povo está todo sendo exército de reserva dos seus filhos para as facções criminosas, para o narcotráfico, que paga 100, 120, 150 reais de diária para um garoto, coisa que a sua família trabalhando não vai achar. E esta selva nós precisamos enfrentar e construir. Então, se a gente quer ter um projeto, a gente tem que achar um caminho. E aí começam as grandes perguntas. É o mercado sozinho que vai resolver o problema de 60 milhões de endividados? Sabe o que aconteceu com o mercado? O mercado é o seguinte: nós imprudentemente deixamos que ao longo dos últimos 15 anos, 20 anos, 85% de todas as transações financeiras do país fosse concentrado na mão de 5 bancos. Nenhum país do mundo civilizado aceita isso. A concentração absurda do poder financeiro na mão de 5 bancos. Banco do Brasil, Caixa Econômica, Santander, Bradesco e Itaú. 5 bancos controlam 85% do mercado financeiro. Não há nenhuma chance desse mercado resolver o endividamento das famílias. Mas também tem o problema do endividamento das empresas. De tanto absurdo, as empresas hoje têm uma dívida equivalente a 2 trilhões de reais, com T de tapioca, que já vamos começar a falar em trilhão, dos quais 600 bilhões estão caminhando aceleradamente para ir para a contabilidade de crédito e recuperação duvidosa. Ou seja, não tem crescimento econômico pelo consumo das famílias, não tem crescimento econômico pelo investimento das empresas, porque o colapso do endividamento. Depois, a falência do setor público. E quando você explode o juro desse jeito, é que nem cuspir para cima. O cuspe vai e cai na testa de volta. E aí o que acontece? Toda essa dinheirama vai na conta da dívida pública. E aí, companheirada, eles não querem que o povo brasileiro saiba. Mas nesse momento, essa gente está quebrando o Brasil. E é bom a gente botar a barba de molho, porque a Argentina começou a papocar. Papocar, Carlos Lucas, é estourar. É porque eu falo cearenseis e o Lucas vem quando pede a tradução. Né? Então, repare bem, velha conversa dos anos 90, está lá de volta agora o Fundo Monetário Internacional, todo o arroxo, a moeda dos argentinos se desvalorizou 20% nos últimos 60 dias. Pois esse é o filme, se a gente não desarmar a bomba, que está vindo para cima de nós. Por quê? Porque o ano passado, apesar de nós termos um menor volume de investimento, desde que se mede esse índice, nós gastamos menos de 1,1% do PIB de investimento em tudo. Apesar disso, terminamos o ano com um rombo de quase 150 bilhões de reais. E ainda por cima, fraudando receita que entra uma vez e não entra outra. Por exemplo, descapitalizaram 2/3 do capital do BNDES, simplesmente retirando qualquer dinheiro para alavancar a infraestrutura do setor público e para a indústria nacional brasileira. Botaram na conta, fizeram uma conta, só que não tem outro BNDES para você queimar ano que vem, nem esse ano. Então você vai tendo uma rolagem e tudo isso vai para a dívida. A dívida brasileira hoje está em 4 trilhões 580 bilhões de reais. E dívida pública, quem paga é o povo. Porque governo não é indústria, governo não é roça, governo não é comércio. O governo é o intermediário da riqueza do povo, que ele recolhe pelos impostos e gasta aqui ou gasta acolá. Se eu tenho 4 trilhões 580 bilhões de reais, dos quais 26%, 26 de cada 100 estão vencendo em 4 dias, onde é que eu vou botar o dinheiro? Na saúde, na educação, na infraestrutura, na violência, na segurança? Ou na goela sem fundo da banqueirada que manda no país? Esse é o jogo. E eles não vêm disputar conosco em cima da mesa, num debate em que eles dizem, não, primeiro o meu, você que se arrebente. Se fosse assim, a gente ganhava a parada fácil. Não é assim que eles discutem. É a traição. É manipulando a grande mídia, que eles têm na mão por conta da montanha de dinheiro que eles pagam e tal.
E isso só quem quebra é a política. E é aqui que está a tarefa nacional do PDT. Em linha com a nossa tradição. O pedetista que entra nessa seara não espera para ele muita facilidade nem muita tranquilidade. Getúlio se matou, João Goulart é o primeiro presidente único que morre no exílio, Brizola foi sacrificado, pagou exílio, e poderia ter sido o grande presidente que a história brasileira pedia, perdeu por um nadinha de nada e deu no colo, aquela situação trágica do Brasil. E agora nós temos a chance de novo, eu que não tenho nem vamos dizer, a altura para calçar o sapato de nenhum desses, toca para mim agora a tarefa de levantar essa bandeira. Eu estou disposto, estou muito encorajado, estou muito entusiasmado. Acredito que mais ou menos pela consulta que eu faço, a melhor inteligência do Brasil, o Brasil tem saída. Mas nas saídas todas não são fáceis. Por exemplo, o Brasil tem que diminuir os impostos sobre os trabalhadores e a classe média. Obrigado pelas palmas. Mas o Brasil tem que aumentar imposto para os ricos. Obrigado pelas palmas. Está condenado ao pão que o diabo amassou quem defende isso. Por quê? Porque no Brasil, e só o Brasil e a Estônia, ninguém cobra imposto sobre lucros e dividendos empresariais. Só o Brasil e a Estônia, que é um pequeníssimo país do leste da Europa. O Brasil cobra 4% de imposto sobre a herança dos ricos. A classe média não tem mais nada que dar aqui, nem o pobre muito menos. Mas os ricos nos Estados Unidos pagam pelo menos 29% de imposto sobre herança. Pelo menos. Chega até 45% quando são as heranças bilionárias. No Brasil é 4%. O Rio de Janeiro, quebradinho como estava, meu governador, cobra 4%. Não por acaso o estado mais organizado financeiramente do Brasil é o meu, Ceará, cobra 8%, que é o limite da Constituição. E nós não fizemos isso brigando com ninguém, fizemos isso num grande entendimento, em que a gente fez o povo entender, especialmente os mais ricos, que é preciso que cada um que possa dê uma contribuição para enfrentar essa onda de miséria, de violência, de deseducação, de doenças que nós assistimos no nosso país. Por esses caminhos, e eu não quero não dar exemplo, o Brasil pode virar o jogo, consertar a conta pública e recelebrar um projeto nacional cujo fundamento seja crescer a economia. E nós precisamos crescer a 5%, porque esse é o número que cobre os ganhos de produtividade, que é a troca de gente por máquina, né? Todo dia, então, ontem eu vi numa feira que nós visitamos em Niterói, uma catraca eletrônica que quebra 50% dos empregos do sistema de ônibus. Que é a máquina. O camarada tira o trocador, né? Bota ali uma catraca eletrônica, fim de papo, metade dos empregos de um ônibus morre, né? E isso vai acontecer, porque é a tendência natural. Se o país não cresce com alto nível para cobrir os ganhos de produtividade, a troca de gente por máquina, você vai tendo um estoque cada vez maior. Mas nós ainda somos um país muito jovem. 1.700.000 rapazes e moças chegam por ano ao mercado de trabalho, justamente procurando sua primeira oportunidade, ou para empreender, ou para trabalhar. E a porta na cara é a resposta que a sociedade brasileira está dando aos nossos 1.700.000 jovens por ano. Para crescer 5 pontos, nós temos que desarmar toda esta bomba financeira, esta equação de colapso fiscal das contas do governo, essa equação de colapso do endividamento das famílias e das empresas, e entrar num processo profundo de industrialização. Muito profundo. E aí são obviedades, é bom falar no Rio de Janeiro. Qual é o sentido de um país como o nosso, Luizinho, exportar petróleo bruto barato da Bacia de Campos e importar gasolina lá do Texas, nos Estados Unidos? Vocês estão sabendo disso? 60% do óleo diesel que os ônibus que estão rodando aqui em Volta Redonda queimam, estão vindo de fora. O Brasil exportando petróleo bruto barato e crescentemente importando derivados de petróleo. Sem se falar na indústria 4.0 de novos materiais, de polímeros e tal, que a petroquímica pode oferecer. A partir do Conférgio, vai se espalhando por todo o Brasil, porque isso aqui tem intensividade tecnológica, são plásticos, são polímeros, são coisas absolutamente enriquecedoras e que geram emprego aos milhões do mundo. O Brasil, ano passado, eu vou terminar aqui só nos exemplos, gastou, dinheiro já gasto, 17 bilhões de dólares, que equivale mais ou menos a 50 bilhões de reais, gerando emprego na China,
na Europa e nos Estados Unidos, no complexo industrial da saúde. Nós estamos comprando de fora, gerando emprego lá, 80% dos remédios, todos os meios de diagnóstico médico, cama de hospital, próteses e órteses. Estamos comprando tudo quanto é de meio de diagnóstico médico, tomografia, ressonância, ultrassom, tudo com patente vencida, que você pegava a meninada da universidade, o Instituto de Engenharia Reversa, faz o perfil, o próprio governo está comprando, protegido pela OMC, e gera emprego onde você quiser, porque é o governo que compra, o governo que paga, e já está gastando dinheiro. Percebe? Só fazendo diferente daquilo que está sendo feito, porque é o entreguismo, é o suborno, é o topo, né, campeando dentro da administração pública brasileira. O que eu queria era mostrar o problema e queria mostrar a vocês que há soluções e que nós do PDT temos a tarefa histórica de retomar o fio da história e devolver ao Brasil um projeto nacional de desenvolvimento com começo, meio e fim, que seja capaz de, em 50 anos, em 30 e 40, vamos dizer, nos transformar num país que o mundo inteiro admirar e respeitar. Mas é preciso dar o primeiro passo a partir de agora, no rumo planejado e no rumo certo. Muito obrigado por sua atenção. Ao nosso presidente, com certeza, né? A gente quer registrar também a presença do vereador Ulisses Mouras Marins, da cidade do Rio de Janeiro. Sua frase, senhores, que bom que você está aqui com a gente. Que bom. A gente precisava e precisa, o Brasil precisa de pessoas que tenham esse conteúdo, essa história e essa trajetória, esse compromisso nacionalista. A minha pergunta é no sentido porque, como está uma Babel no Brasil, uma Babel política, eventualmente, as pessoas advogam certas teorias, certas questões, e às vezes conseguem enganar um pouco, ou pelo menos iludir, na minha avaliação, de que o Brasil tem um Estado muito grande e que precisa reduzir o tamanho do Estado e que a iniciativa privada, a iniciativa privada precisa ser, o mercado, eu diria melhor, tem que deixar livre, que ele é capaz de controlar e dar um destino melhor para o Brasil. Eu penso que o Estado brasileiro é ineficiente e não tem comando. Mas eu queria ouvir, assim, filosoficamente, como é que você pensa um Estado forte e capaz de dar conta dessas demandas em relação ao Estado em si e da iniciativa privada. O Estado tem que ser fraco ou forte e o Estado como deve ser? Essa é a chave de inteligência do debate estratégico que há hoje no mundo. E você tem dois caminhos, a metodologia, você tem dois caminhos para responder a essa questão. Não tem o terceiro, que é o que estão nos impondo. O terceiro que estão nos impondo é estritamente ideológico. Eu afirmo uma coisa e não a sustento, nem pela ciência, nem pela observação empírica. Então é isso que está infernizando o Brasil, porque a grande mídia, que pertence a cinco famílias, tem cada uma delas excedentes financeiros monstruosos que estão ganhando muito dinheiro dessa perversão. Então, eles afirmam, o Estado pega maus exemplos, não falsos, maus exemplos, e dizem que o Estado é grande demais e que é preciso reduzi-lo a uma dimensão mínima, de baixo custo, e desentranhá-lo de qualquer tarefa do domínio econômico. E não demonstram isso, nem cientificamente, nem empiricamente, dizendo, assim como o país tal fez e está dando certo. Então, isso é ideologia. Ideologia não é o melhor conselheiro num debate. Claro que cada um de nós tem sua ideologia, mas a nossa ideologia ela deve ter âncora em valores. É que nem fé, não é? Se você acredita em Deus, como eu acredito, não me venha perguntar como é que eu provo que Deus existe, porque eu devolvo a pergunta. Então prove você para mim que ele não existe. É isso aí. Não é? Mas ideologia é o seguinte, nós nascemos ou egoístas ou solidaristas. Nós desenvolvemos nossos valores imaginando que nós somos uma ilha unitária, solitária e egoísta, ou nós nascemos infelizes se o nosso parceiro, se o nosso companheiro, se o nosso comunitário não tem a oportunidade de ser feliz como nós. Então o que nos reúne aqui é que nós somos solidaristas, isso é ideologia. Porém, economia política é ciência. Então vamos lá. Qual é o país do mundo
que se desenvolveu a partir dessa concepção de Estado mínimo? Pergunta simples. Não tem nenhum neoliberal não que queira participar, chama ali um de fora. Simplesmente é assim mesmo a resposta de vocês. Nenhum país do mundo se desenvolveu com concepção de Estado mínimo. Ou seja, 100% dos países que se desenvolveram historicamente, ou na atual geografia contemporânea do planeta, se desenvolveram a partir de um Estado forte, empoderado, associado a uma iniciativa privada forte, convergente estrategicamente com o consenso desenvolvimentista pactuado politicamente, e uma academia, ou seja, um mundo técnico-científico comprometido em produzir as respostas técnico-científicas que o desafio pretendido do desenvolvimento propõe. Então vamos pegar a pátria do capitalismo, América do Norte. Simplesmente, por ironia do destino, é o maior Estado nacional do mundo. Só que ali, ao invés de serem estatais, um estatal de correio, um estatal não sei de quê, um estatal de aço, eles fazem o desenvolvimento pela defesa, pela corrida aeroespacial e pela saúde. Então o governo gasta trilhões de dólares públicos para fazer animação tecnológica a pretexto de defesa. O maior aparato bélico do planeta. Então, para desenvolver um caça, eles fazem todo o domínio tecnológico da microeletrônica, todo o domínio tecnológico do processamento de propulsão a jato, etc, etc, e imediatamente extrai a pretexto, né, de defesa com dinheiro público as aplicações civis que a indústria americana privada imediatamente apropria. Mas a maior parte esmagadora das patentes são militares. Por exemplo, a internet foi criada assim. Por exemplo, o celular foi criado assim. Por exemplo, vem aí a vacina da dengue. Sabe quem vai fazer? O exército americano. Agora está sendo desenvolvida, com a cooperação da nossa Fiocruz aqui, a vacina da dengue. Porque o exército americano entendeu de desenvolver a vacina da dengue para que os soldados americanos possam ocupar territórios onde haja epidemia de dengue. Olha que chato. Olha que desagradável. Porém, está lá, estão desenvolvendo bilhãozinho de dólar, desenvolve. Quando estiver pronto, eles entregam a patente e as indústrias farmacêuticas privadas vão pagar royalties para o governo e vão aplicar, e nós vamos comprar vacina para dengue da indústria norte-americana. Como é que a China faz na geografia contemporânea? Aqui é o inverso. É o inverso. A China, do Mao Tse Tung, que em 1947, 48 para cá, tinha resolvido estatizar 100% dos fatores de produção. E começou a perder eficiência, começou a perder capacidade de competir. Então a China introduz, a partir do Deng Xiaoping, a iniciativa privada. Resolve criar uma burguesia chinesa, privada, imediatamente associada com o Estado. Está aí a China virando a segunda potência industrial do planeta, já com tensões gravíssimas com os norte-americanos, que não querem que eles desenvolvam um chip, que eles vão desenvolver, não querem que eles desenvolvam inteligência artificial, eles vão desenvolver. De novo, iniciativa privada com Estado forte. A Coreia do Sul, contemporaneamente, é a mesma coisa. Enfim, não há uma única exceção. No caso brasileiro, nós precisamos sair da armadilha. Nem é grande nem pequeno. É o Estado necessário. Quem define o que é o Estado necessário são os objetivos nacionais. Só um país como o nosso, de uma elite política, deixa eu ver se eu acho a palavra de respeito às senhoras aqui presentes, escrota como a nossa, perdão, nós estamos aqui entre amigos, só uma elite política salafrária como a nossa faz isso. O Brasil não sabe o que vai ser em matéria de saúde, de educação, de indústria, de ciência e tecnologia em nenhum prazo. Nós não temos plano de absolutamente nada. Não há uma bodega, uma pequena mercearia que não tenha ali um pequeno rudimento de planejamento. Como é que o cara administra o estoque, como é que ele quer crescer, que tipo de concorrência, de oportunidades e ameaças ele identifica no quarteirão, na cidade, se vai abrir uma filial, se não vai abrir uma filial. Nós simplesmente estamos atirando a esmo, e isto é de uma ineficiência absurda. Tem o lado da corrupção, que introduz passionalidade, raiva, ódio da população, mas não é só esse o drama é a ineficiência. Então você tem, para os padrões de investimento que o Brasil aplica em educação, a educação brasileira podia ser melhor. O Ceará é um dos estados mais pobres do Brasil e tem 77 das 100 melhores escolas do ensino fundamental do país.
Portanto, existe uma ineficiência em relação ao dinheiro que já está posto aí. Mas quando nós vamos olhar os estándares, os padrões, o Brasil está subfinanciando a educação. E não está subfinanciando em comparação com a Europa e os Estados Unidos, está subfinanciando em comparação com a Colômbia. A Colômbia, que é mais pobre do que nós, dá matrícula a 42 de cada 100 garotos de 18 a 25 anos, o Brasil dá a 22. E um país que só dá matrícula do ensino superior a 22 pessoas, já perdeu a corrida tecnológica da economia do conhecimento, que é o que vai se impor para nós, ainda que nós estejamos nos desindustrializando. Ou seja, temos uma agenda do século XIX, uma agenda do século XX, em pleno século XXI. Ou seja, a tarefa de garantir eficiência aos recursos é imperativa, até para tirar o argumento. Mas a partir da lucidez, do esclarecimento das coisas, o Brasil precisa dar o passo do subfinanciamento. Resolver a questão. Bom, ou a gente pode perguntar assim: ok, eu concordo que o Estado é grande demais, então vamos diminuí-lo. Aonde? O Brasil tem mais médico do que o necessário? O Brasil tem mais professor do que o necessário? O Brasil tem mais ou menos militares do que a comparação com os outros países do mundo, do mesmo tamanho? Tudo é sub, tudo é abaixo. Onde é que o Brasil está absolutamente fora do padrão? Gasto com banco. R$ 51,70 de cada R$ 100 que a gente arrecada estão indo para os bancos. Nós temos algumas pessoas que levantaram a mão. Ele vai fazer a pergunta primeiro, foi a primeira pessoa. E aí eu peço que venham aqui, tá? Porque, infelizmente, o microfone não vai dar para ele. Ciro, bom dia a todos. Ciro, eu queria fazer uma pergunta em nome dos colegas, que eu sou servidor do Estado, que é sobre. Meu nome é Sérgio, tá? Sou servidor público do DEGASE. Sobre o papel do servidor público na sua administração, e uma pergunta pessoal minha, que é o papel de um fundo soberano do seu governo no projeto de nacional de desenvolvimento. É isso. Bom, o serviço público é por onde você pratica o solidarismo, que eu disse que é o valor central que nos une. Quer dizer, não adianta você ter boa fé, solidariedade e ir para a caridade, porque caridade é um exercício de solidariedade individual, que não tem nem terá jamais força estrutural de mudar nada. É evidente que não é que eu estou dando pouca importância à caridade, porque muitas vezes é a diferença entre uma família pobre comer ou não comer. Mas a caridade é o pior tipo de compreensão estratégica de superação das estruturas de injustiça e de desigualdade. E por onde se resolve isso? Se resolve isso basicamente com o nível de elevação da formação bruta de capital do país, ou seja, poupança pública alta, para dizer de onde vem o dinheiro, e serviço público eficiente, comprometido de forma decente e humilde em tratar bem a população naquelas suas debilidades mais delicadas. A educação do filho, o momento da doença, o momento do estupro, o momento do assalto, o momento do assassinato, que são as funcionalidades básicas do Estado. Mas só isso não basta. O Brasil, por exemplo, tem 6 milhões de famílias morando em moradia precária. Ou o serviço público encara isso, ou simplesmente isso vai piorar. Por quê? Porque 6 milhões de famílias têm uma característica básica: elas ganham menos de 3 salários mínimos. E todos os programas convencionais de moradia exigem renda familiar mínima superior a 5 a 10 salários mínimos. Então, das duas, uma: ou você diz, problema seu, TV, para 6 milhões de famílias, ou você diz, não, isso é um problema público, coletivo, e o planejamento do serviço público há de fazê-lo, porque não é trivial. Aí tem a ver com zoneamento urbano, aí tem a ver com uso e ocupação do solo, aí tem a ver com o que eles chamam de uma palavra agora que é clarificação, Enfim, é uma palavra que quer dizer o seguinte: quando o Estado pega uma região degradada, investe, faz a infraestrutura, arruma tudo, os pobres são empurrados para fora e os ricos tomam conta. Eu acho que é gentrificação. O ex-prefeito aqui está com a palavra pouco da língua. Gentrificação. Então, tudo isso quem faz? Não é o mercado. Com todo respeito ao mercado, é o serviço público. Portanto, nós precisamos ter uma burocracia profissional, meritocrática, assentada, vamos dizer, no respeito ao contribuinte, no tratamento digno e decente. E esse é o papel da liderança do servidor público hoje. Porque vocês estão, como os políticos, em xeque. Pega um mau exemplo, do preguiçoso, do grosseiro, do propineiro,
e generaliza para poder fragilizar os agentes do Estado e destruí-los. E é preciso ganhar a solidariedade da população na ponta, né? Esclarecendo isso, mas fundamentalmente tratando com carinho, com decência, com respeito a população tão sofrida como a nossa. Fundo soberano, deixa eu dizer, eu fico feliz porque as ideias estão chegando. Então, a questão básica é o seguinte: o Brasil tem hoje 380 bilhões de dólares de reservas cambiais, e são dos lados bons da coisa. É molecagem também, você não pense que foi uma coisa muito boa que fizeram, não, porque assim, o Brasil pega dólar emprestado a 14%, chegamos a pegar 14%, estamos pegando hoje a 7%, e guarda nessa reserva cambial pegando a 0%. Então, o camarada que empresta para o Brasil leva 6 a 14% de juros. E esse dinheiro que o Brasil está tomando emprestado aplica a zero, porque o juro está negativo desde os anos 2008 para cá, por causa da crise. Então, qual é a ideia? A ideia é pegar uma parte desse dinheiro e criar um fundo soberano que possa voltar para cá para emprestar dinheiro para as famílias e para as empresas sair daquela inadimplência generalizada para restaurar a condição de progresso da economia brasileira. Estou estudando o desenho disso. A gente vai fazer bloco de 3 perguntas, tá bom, Silvio? Não. Senão você se livra das perguntas e eu não consigo me livrar das respostas. Vamos dividir por um. Então tá bom. Bom dia. Bom dia. Bom dia, eu gosto de governador. Meu nome é Renato Sotti, presidente do Sindicato Metalúrgico durante 8 anos. Minha relação com o Benjamin foi muito conturbada. Mas eu queria já fazer uma pergunta aqui mais macro, entendeu, Silvio? A minha pergunta é a seguinte: o Brasil está sofrendo por causa de uma mudança geopolítica comandada pelas grandes potências, Estados Unidos, Rússia, China. Os americanos sempre colocaram nós como quintais. Você tem umas ideias que a gente acompanha os seus debates, e aí, será que você vai conseguir colocar? Porque a gente vê que eles não querem que o Brasil cresça, os norte-americanos. Então, a minha pergunta é mais ou menos assim, não sei se você tem uma ideia. Alô, obrigado. Pegando o episódio mais recente do golpe, o amigo tem toda a razão. 3 motivos associaram-se para produzir o golpe no Brasil. O primeiro motivo é o sindicato dos políticos enrolado na Lava Jato, do A ao Z, que botaram a faca no pescoço para ver se a Dilma botava um ponto final na Lava Jato antes do tempo, e ela não deu bola para isso, quebrando uma tradição em que o poder protege as elites corruptas. Esse é o primeiro interesse. O segundo interesse são o baronato financeiro, porque a dívida começou a explodir na mão da Dilma, começou a sinalizar para uma iliquidez, e eles queriam o golpe para tomar conta do orçamento e gerar a PEC 95, que guarda todo o dinheiro para jogar no saco sem fundo, que fica a maior despesa de todas, fora de controle. E o terceiro interesse, claramente, o desalinhamento do Brasil em uma experiência de um mundo multipolar, em que os interesses antagônicos da China com os Estados Unidos, o Brasil entrou aliando-se à China, à Rússia, à Índia, no BRICS. Não é? Isso, evidentemente, está por trás da emergência petróleo. Então, por acaso, rapidamente, eles revogaram a lei de partilha e partiram para vender os campos de petróleo do pré-sal para estrangeiros, especialmente Chevron e os norte-americanos. Evidentemente que, com a minha experiência, eu sei que o serviço não será fácil, mas nós temos das duas uma. Ou a gente se rende ou a gente luta. Né? A minha psicologia é da gente lutar. E a luta aqui não precisa ser ainda tipo ao modo sírio, né? Eu espero que jamais precise. Mas ali na Síria, o que está acontecendo é rigorosamente a mesma coisa. Todos os países que têm excedente de petróleo estão desestabilizados no mundo hoje. Na América do Sul, Venezuela, desestabilizada completamente, a elite brasileira falando mal da Venezuela, quando nós tiramos 5 bilhões de dólares de superávit com eles. Até no interesse mais raso e pragmático, a Venezuela era só vantagem para o Brasil. E agora nós viramos vassalos do cerco norte-americano, do embargo, que não deixa nem sequer produtos de necessidade primária chegar na Venezuela, no embargo que tem a intenção de destruir a Venezuela para apropriar o petróleo. E a mesma coisa no Brasil. Mesma coisa no Brasil. Então, só sairemos do risco inerente a isso, primeiro, com um serviço de inteligência e contra-inteligência bastante eficaz, uma política de defesa muito informada dessas tensões e uma política exterior que nos leve a nos associar comunitariamente e aqui, inclusive, com a própria América do Norte. Imagina um presidente eleito no Brasil com força,
sabendo o que faz, já teve Harvard, conhece um pouco as pessoas, chegar lá e dizer, ó, a relação vai ter os interesses de vocês, eu entendo, mas vamos tratar isso em cima da mesa. Se eu ouvir negócio de molecagem por baixo da mesa, o pau vai cantar, diplomaticamente falando. Não quero ir para a guerra com ninguém. Eu vou pegar mais uma pergunta aqui. A gente vai pegar mais uma pergunta aqui, depois eu passo para você, tá, Furtado? Eu queria pedir a gentileza do pessoal, saindo aqui, pedir a gentileza de colocar os celulares no vibracal, por favor. É porque às vezes atrapalha, né? Tem gente gravando, tem várias pessoas gravando, e realmente fica atrapalhando, se vocês puderem fazer essa gentileza. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, Ciro. Essa pergunta que eu vou te fazer... Estou lhe ouvindo, mas o microfone não. Essa pergunta que eu vou lhe fazer, você está me devendo desde o nosso encontro no Frente Favela Brasil. E para fazer a pergunta, eu não posso deixar de contemporizar um pouquinho. Eu queria que a plateia olhasse a mesa, né, que é a nossa imagem do poder, e a fila, né, só homens. Então, é impossível você falar num país mais igual, mais justo, quando nós não estamos aí nesse espaço, quando nós, mulheres negras, muito menos, encontramos muito mais dificuldade nisso. Nós somos as maiores vítimas da crise, somos o maior número de desempregadas, os nossos filhos são os que morrem na favela, somos a favela do interior, porque assim como não chega na favela, não chega aqui. Então, a minha pergunta novamente é, no seu projeto de governo, qual a nossa expectativa de realmente ocupar o espaço de poder, a garantia de que os 30% não seja somente para a composição de chapas, mas para a ocupação do poder. Porque não dá mais para a gente ficar passando a cadeira como herança de pai para filho. É impossível que os homens que estão no poder não reconheçam que esse privilégio tem que ser dividido. Porque a cada vez que aumenta a diferença entre nós, homens e mulheres, o PIB reduz 1,5%. Então, o Brasil não vai crescer se nós não chegarmos nesse espaço. Ela já traz a semente da resposta. E eu tenho duas alternativas de fazer. Uma promessa futura, que no sindicato dos políticos anda valendo muito pouco de palavra de político, né? Agora, mas eu tenho sensibilidade e humildade para saber. Ou eu digo para você o que eu já fiz. Na medida que eu tenho a sorte de não ser um paraquedista que chegou ontem, não posso dizer que sou novo, então eu apresento a minha experiência. Eu fui prefeito da 5ª maior cidade do Brasil e boa parte dos meus secretários, tendente a metade, eram mulheres. 5ª cidade do Brasil. Eu fui governador do 8º estado brasileiro e, de novo, na época que não era modinha ser feminista, eu já era. Por respeito à minha mãe, por respeito às parceiras que eu tive na vida, que eu amei, que por elas fui amado, por respeito à minha filha mais velha, eu tenho um apreço, admiração e profunda clareza do duplo valor da mulher, porque ela é competente, absolutamente competente, está emergindo nas escolas, antes segregadas para homens. As carreiras jurídicas, por exemplo, todas, juiz, promotor, delegado de polícia, todas já são majoritariamente ocupadas por mulheres, mas elas acrescentam uma coisa que nenhum homem vai conseguir ter jamais, que é uma sensibilidade, um apego, um amor ao seu fazer, que é inerente à mãe, que é inerente à mulher. Então, e eu vi isso acontecendo nas minhas equipes, são os 2 governos mais populares do Brasil, em ambas as circunstâncias. E o que eu posso sinalizar para o futuro é que o meu governo tentará reproduzir essa prática, porque a melhor homenagem que se faz às mulheres é repartir o poder. O resto é conversa fiada. A militância é feminina, né? E o poder é masculino. Então está na hora de estudar. Sem dúvida nenhuma. A gente vai passar a palavra para o vereador do deputado, Luiz Lopes Gomes. Onde ele está do seu lado. Boa tarde a todos, boa tarde, presidente Gomes. Gostaria que o senhor discorresse, presidente, sobre a questão de privatização. Volta Redonda é uma cidade industrial que cresceu em torno da CSN, sofre reflexo da privatização. Gostaria que o senhor discorresse sobre
a fiscalização da privatização, os compromissos que foram assumidos, que não foram cumpridos. Hoje, Volta Redonda enfrenta agora um grande caos na saúde por conta do hospital, que foi debate na Câmara ontem. Tem médicos aqui nesse segmento aqui para falar sobre Vossa Excelência. E também falar sobre a questão de novas privatizações, a questão de Petrobras, que muito me preocupa, que muitos colegas meus estudaram comigo na Escola Técnica de Volta Redonda, perderam emprego, por consequência perderam casas, perderam dignidade, estão perdidos, sem esperança nesse país. E a questão também é de rodovias que foram privatizadas, que pessoas assumiram um compromisso no governo federal e não cumpriram. Qual será a postura do presidente da República com relação a cobrar essa conta que assumiram? É questão de ter a possibilidade ou não de brecar a privatização, se o governo vai ser aberto para esse fim. Nós precisamos de novo olhar esse assunto com inteligência e não com interdição ideológica. Penso eu assim, que a privatização, mal comparando, é uma espécie de ferramenta. Se a gente tomar, por exemplo, a figura do trabalhador rural, ele vai, com as devidas licenças, né, do banco e tal, ele vai produzir a roça dele. Se a cobertura vegetal for de troncos mais grossos, ele vai levar uma motosserra, um machado. Se for arbusto menos grosso, ele vai levar uma foice. Se for um capim, uma relva, vai levar um facão. Mal comparando, não é? Eu vejo a privatização como uma espécie de ferramenta que a gente tem que deixar ali no armário e olhar para a tarefa. Então a tarefa qual é? Celebrar um novo projeto nacional de desenvolvimento. Dependendo de mim, esse projeto vai afirmar com objetivos claros, prazos, metas, avaliação, controle, quanto custa, quem faz o quê, pela lei do menor esforço. E aqui entra a questão da privatização. Então, repare bem, na minha cabeça, o projeto que eu deveria me esforçar para, ajudado pela inteligência brasileira, nós deveríamos dizer o seguinte: o Brasil quer em 50 anos, ou em 40, ou em 30, mas vamos discutir um prazo, senão tudo é mentira. Vamos discutir um prazo que o Brasil quer ser um país com os indicadores socioeconômicos equivalentes ao da França, em 5 anos, em 50 anos. Então a gente pega, o francês tem 60% de escolarização superior, o Brasil tem 13%. Então, entre 13% de hoje e 60% da França, nós precisamos fazer o quê? Em 5 anos, em 10 anos, em 15 anos, em 20, para que daqui a 50 anos, 60% dos brasileiros estejam com nível superior. O padrão sanitário da França é XYZ, atendido por X habitantes por leito, X atenção básica, X diagnóstico não sei de quê, com tais e tais e tais. Quanto é que está hoje? Pega o standard e faz. Quanto custa? Qual é o prazo? Quem vai fazer? Aí quem vai fazer é a pergunta. E aí nós temos que aclarar. Por exemplo, para não parecer complicado demais, eu não vejo nada errado em privatizar a telefonia. Eu não vejo, Ciro Gomes. Porém, privatizar a telefonia brasileira, o marco regulatório, que é o que o amigo falou, e as agências corrompidas impuseram ao Brasil, neste período, a pior tarifa de telefone celular do mundo. Portanto, a solução aqui, não penso que seja reestatizar. A solução aqui é mudar o marco regulatório, intervir nas agências, saneá-las, desratizá-las ou fechá-las. E isso não tenha dúvida que eu tenho coragem e vou partir para cima, de maneira que nós vamos entender por que a tarifa brasileira tem que ser mais cara do que outros lugares do mundo. E isso transparentemente, desindexando inclusive as tarifas, como eu pretendo fazer com a economia como um todo. Petróleo, vamos pegar o outro lado. No mundo do petróleo não existe ingenuidade. É ainda a grande guerra que se faz, o futuro será água, hoje ainda é petróleo. Então todas as regiões convulsionadas do mundo estão convulsionadas por petróleo. E o Brasil, a partir do pré-sal, está na mira da cobiça internacional. E você só tem 2 jeitos de explorar petróleo no mundo. Ou são estatais, ou é o oligopólio das 7 irmãs. Não tem outro caminho. Por que um país com a reserva estratégica ponderada, já conhecida, de 20 trilhões de reais, e ainda estamos contando, tá? O que já cubamos, que eles chamam cubado, nós já certificamos
dá riquezas equivalentes a 20 trilhões de reais. Dinheiro suficiente para transformar o Brasil numa França em 50 anos. Nós vamos entregar isso para a gestão estrangeira? Para a comunidade nacional brasileira, nós vamos impor oscilação de preço, que dá no que deu aí. O que está fazendo a Petrobras golpista hoje, senhor Pedro Parente? Ele simplesmente trocou a estrutura de custo e de rentabilidade da Petrobras, que teve agora 7 bilhões de reais de lucro no trimestre. 7 bilhões de lucro. Vocês sabem quantas milhões de famílias voltaram nesse período deles a cozinhar com lenha? 1.800.000 famílias voltaram depois que o senhor Pedro Parente, cumprindo a tarefa dos golpistas, entreguistas, tomaram conta da Petrobras. O gás de cozinha subiu de um jeito tal que 1.800.000 famílias estão catando graveto na rua para cozinhar em pleno século XXI. Por quê? Porque os preços da Petrobras, ao invés de serem custo, remuneração de imobilizado, mais uma lucratividade razoável, são agora cotados a Spot Rotterdam, preparando a privatização. Então, evidentemente, será restatizada num governo como o meu, completamente, e inclusive os campos. Os campos de petróleo que tiverem sido entregues ao capital estrangeiro depois do golpe, com a revogação da lei de partilha, eu não falo isso por qualquer tipo de arrogância, eu quero anunciar, porque tem um candidato aqui crescendo nas pesquisas, que tudo indica pode ganhar a eleição, está dizendo com seriedade que não venham comprar nem Eletrobras nem Petrobras, porque se comprar, o negócio será desfeito. Como também a Embraer. Porque é patriotada? Não é patriotada. Desculpa, deixa eu explicar para vocês. Eu estou agora indo à Suécia, meu último compromisso internacional, a convite de autoridades suecas. Por quê? Porque o Brasil passou 6 anos negociando uma encomenda para a Força Aérea, de caças. E a nossa Força Aérea, que tem percepção nacional, que compreende a importância para o desenvolvimento do país, a encomenda governamental a pretexto de defesa, a nossa Força Aérea encomendou caças com um pacote de bilhões de dólares, desde que esse pacote de caças viesse acompanhado com a chave tecnológica. Então, os americanos queriam vender sucata, os franceses queriam vender sucata, os alemães queriam vender sucata, e a Suécia topou, depois de muita pressão e contra-pressão, espionagem, 1000 confusões, a Suécia topou vender uma nova linha de caças brasileiros, chamado Gripen, entregando um pacote tecnológico. Ou seja, o Brasil vai comprar os caças e vai ter a verticalização das peças de reposição e a própria construção da nova geração de caças no Brasil. Primeiro, porque sensivelmente a defesa não pode depender de peças de reposição do estrangeiro, óbvio. Segundo, porque a engenharia nacional precisa de emprego. Pois bem, o que acontece? Vamos lá, primeiro capítulo, acertamos o Gripen com um pacote tecnológico. Quem sabe ler tecnologia aeroespacial no Brasil? A Embraer. Segundo, a Força Aérea Brasileira, de novo, cumprindo sua tarefa patriótica, sem nem sequer o Brasil saber, botou 2 bilhões de reais para a Embraer desenvolver um supercargueiro que saiu uma joia tecnológica, chama KC-390. Cabe até um tanque de guerra dentro do KC-390. É um espetáculo que simplesmente saiu para o mundo inteiro. Cacete, um país do terceiro mundo desenvolveu essa joia. Sabe quanto é o mercado cativo que se revelou imediatamente para a Embraer? 20 bilhões de dólares. Duas notícias, o que acontece? A terceira notícia: a Boeing vai comprar a Embraer. A Boeing, que é fornecedora do governo americano, 100%, vai comprar a Embraer. O que acontece? Na hora que ela comprar a Embraer, o caça Gripen passa a pertencer não mais a nós, mas a Boeing, e nem os caças americanos que nós não topamos comprar. E o KC-390 vai ser descontinuado. Compreende? O jogo é esse. Então, está anunciado. Se fizer e eu tiver a aventura de servir esse país, esse negócio vai ser isso aí. Isso é a galera. Eu quero a Embraer assim como ela é, privada.
e a gente com uma Golden Share, que é uma espécie de ação, em que o mesmo minoritário, porque é sensível, é estratégico, consulta a segurança nacional, eu tenho o poder de veto sobre negócios mal feitos que ela fizer. Presidente, devido ao tempo, eu reuni as perguntas aqui para você, não vai ter como. A juventude do PDT quer saber como que você vai garantir a inserção dos jovens no mercado de trabalho. Esse projeto, quem produz junto com o produtor. Também tem o pessoal de Angra aqui que quer saber sobre o setor naval, Angra 3, e sobre a soberania nacional e a globalização, e também sobre a previdência. Porque vários aposentados que foram aí aposentados por invalidez estão sendo chamados e estão tendo que retornar, né? Então, bora lá. São essas as perguntas. A minha obsessão de devolver ao país uma condição de desenvolvimento tem a tarefa de descomprimir o ambiente onde nós vamos fazer distribuição de renda. Porque a grande tarefa de um projeto nacional é enfrentar e superar a miséria e a desigualdade. Então, o pano de fundo, todas as energias devem ser estabelecidas, dependendo da nossa força política, da nossa ideia, em que é tarefa da comunidade, em associação com o Estado Nacional Brasileiro, superar a miséria e a desigualdade. E a miséria e a desigualdade no Brasil, elas têm endereço, elas estão no profundo semiárido, no fundão da Amazônia e na periferia das cidades. Elas têm gênero, a miséria brasileira é feminina, elas têm cor, são negros e pardos, e elas têm idade, são jovens. Essa é a população. Se for jovem, negro, da periferia, tem 1 milhão de chances de sofrer qualquer tipo de constrangimento ou violência. Portanto, todas as políticas têm que olhar por este ângulo. E aí a grande questão em relação ao jovem é escola e preparação para o trabalho. E proteção da entrada do jovem no trabalho com relação às dificuldades modernas de empreender, que são basicamente financiamento, acesso a mercado e capacitação gerencial e tecnológica. O mercado não faz isso, a iniciativa privada não faz isso, a não ser nos seus pequeníssimos departamentos de trainees, de estagiários. Por regra, só quem faz isso no mundo são os estados nacionais. Isso tem a ver com uma pedagogia, tem a ver com a velha ideia do Brizola, do Anísio Teixeira, do Darcy Ribeiro, de que o jovem, ao chegar no ensino médio, tem que ter uma porta de capacitação em tempo integral para prepará-lo para o trabalho e ou para a universidade, que também terá a tarefa de ser inserida. E aí o Brasil tem que remontar toda essa estrutura, porque nós não temos aqui nem sequer a palavra em português daquilo que é a grande ferramenta de financiamento do jovem inovador. A gente tem que usar a palavra em inglês, chama Venture Capital. É assim, o Facebook, o Google, a Apple, a Microsoft, todas nasceram desse tipo de dinheiro. Por quê? Qual é a característica do jovem? Ele não tem capital, ele não tem garantia. E ele tem um pulso empreendedor, por regra, tendente à inovação. Então, esse capital ele foi criado nos Estados Unidos e na Europa, e hoje está muito forte na China, no Japão, para financiar o que eles chamam também em inglês de startup. Nós precisamos até desenvolver as palavras em português, porque nós perdemos o passo. Isso está acontecendo há 15, 20 anos e o Brasil perdeu o passo. Não há um fundo de venture capital no Brasil. Como é que funciona esse dinheiro? Ele não é empréstimo. Ele não é empréstimo, ele é um dinheiro de associação ao capital mesmo. Ele, aliás, é 100% capital. Então você tem um fundo que tem aqui os velhos, universitários, empresários, que tem esse dinheiro. E aí o jovem vem e apresenta o projeto dele. Esse projeto não tem precedente. Esse projeto não tem comparação. Esse projeto não dá para você saber de antes se ele vai funcionar ou não. Mas a ideia é muito interessante. Então a gente decide aqui bancar esse risco. Bota 100% do capital e o jovem vai empreender. Se funciona, aquele meu capital vira sociedade em 20, 15, 30% da coisa. Você imagina o cara ter 20% do Facebook, 20% do Google, 20% da Apple. Foi assim que nasceram essas aí. E aí o que acontece? Eu financio 100, erro 98, mas 2 eu acerto e a riqueza é tão grande que paga os 98 e ainda sobra para os próximos 100. Isso o mercado brasileiro não vai fazer.
Por quê? Porque esses 85% das operações financeiras estão concentradas em 5 bancos. E esses 5 bancos só vão na boa. Qual é a boa? Emprestar para o governo a juro moleza, altíssimo, sem risco nenhum. Overnight. Como eu disse a vocês, 1/4 da dívida pública vence em 4 dias. Daqui para a eleição eles vão criar um caso no Brasil. Já começou. O câmbio saiu de 4,20, de 3,20 para 3,56, não sei o que está batendo hoje. Mas com essa confusão toda, eles vão criar um caso daqui para a eleição. Anota aí, filma aí, para depois botar a culpa em mim. Eu cresci na pesquisa, não, o doidão está crescendo na pesquisa e tal, e aí começa a confusão. Isso é tudo para encabrestar a democracia. Para dizer o seguinte, ó, o povo vota só naqueles que a gente aceita que o povo vote. E aqui nós vamos mostrar que dessa vez vai ser diferente. Raciocinemos juntos. Falando agora de indústria naval e Angra 3. Raciocinemos juntos. O Brasil é um país que tem 8.400 quilômetros de litoral. O Brasil é um país que tem o seu vértice produtivo lançado no interior e suas características produtivas são de cargas de grande volume e baixo valor agregado. Petróleo, que exige imensos volumes de carga, minério de ferro, imenso volume de carga, soja, que imenso volume de carga, milho, imenso volume de carga. Faz sentido que praticamente 100% afretamento das cargas que o Brasil, volumosíssimas exportadas ou importadas do estrangeiro, sejam feitos por afretamento de companhias estrangeiras. Vamos raciocinar juntos. Sabe quanto é a conta de frete? Toda em dólar. 15 bilhões de dólares. De onde é que vem esse dólar? Por que a gente precisa gastar 15 bilhões de dólares de frete por ano? Se a gente podia desenvolver uma indústria naval brasileira e pagar esse frete em real. Quando dá uma confusão da CSN, por exemplo, a chapa de aço daqui e tal, quando dá uma confusão, sabe onde é que a gente vai brigar? Eles, né? Agora eu fico falando a gente como, né? O cacoeiro. Sabe onde é que nós vamos brigar? Singapura. Todos os contratos de afretamento da CSN com afretamento estrangeiro obrigam que a gente vai discutir em Singapura. Deu confusão no frete, não sei se você já estava com a minha. Deu confusão no frete, rolo muito em Singapura. Aí pagar advogado inglês, para não sei o que e tal, tudo isso vai desdobrando. Advogado inglês, em vez de ser um advogado carioca, discutindo no Foro do Rio de Janeiro o afretamento. Então a indústria naval brasileira é um imperativo estratégico. E aí você tem um problema. 3. A indústria internacional tem 3 características diferentes da nossa na partida. Primeiro, financiamento. O juro deles é 0 e o nosso juro brasileiro aqui é 51%. Então, se eu tiver um navio que é financiado a 0 de juro ao ano e outro navio que é financiado a 51% de juro ao ano, esse navio aqui sai muito mais caro, não dá para fazer. Se deixar, o mercado não vai permitir que nasça uma indústria naval no Brasil, por essa primeira razão. Segunda, tecnologia. O Brasil, que já teve uma marinha mercante, já teve grande protagonismo nos estaleiros do Rio de Janeiro, por exemplo, mas em outros lugares, o Brasil foi se defasando, foi se anacronizando de maneira que toda a indústria correlata, todos os guindastes do Porto do Rio de Janeiro são importados da China. Guindastes, para tirar a carga do contêiner, tirar aqui, está aqui, tudo. E de onde é que vem o dólar para isso? Nós precisamos fazer um processo de substituição de importação e isso exige domínio tecnológico. Isso não se fará pelo espontaneismo do mercado. E terceiro problema, escala. Se um mega estaleiro da China tem 50 navios de encomenda, o custo vai caindo, porque são 50 navios de uma pancada. E eu vou ter que tirar o primeiro navio da indústria naval brasileira. Então o custo para mim é mais caro, 20%, 25%, 30%. Por isso que a negada meteu a mão para roubar. Quando o Lula começou a fazer a indústria naval, não sei o que e tal, esse Sérgio Machado, esses Renan, essa turma toda, porque de fato o primeiro navio sai mais caro. Mas o segundo sai um pouquinho mais barato, o terceiro um pouquinho mais barato, até que a gente chegar nos 50, sai igual com eles, porque não tem uma razão para não sair igual. Mas a partida tem uma certa ineficiência e, de novo, o mercado não aceita. Ou é o governo, em parceria com a iniciativa privada, ou não funciona. E isso nós precisamos fazer. Angra 3 é uma obviedade,
o Brasil, com Belo Monte, Santo Antônio e Giral, exauriu praticamente 100% das grandes geradoras hidráulicas que o país ainda tinha por fazer. E a demanda por energia cresce sempre acima da demanda do nível de crescimento econômico. Só para vocês dizerem uma coisa, se nós conseguimos sucesso em fazer o país crescer 5%, 2 anos, vai faltar energia no Brasil. Então nós temos que partir de novo na frente, e aí Angra 3, energia nuclear, já está revisto, que é absolutamente necessário e tem que correr. Tem que correr, porque o Brasil vai faltar energia na hora que a gente crescer 5 mais 5. No terceiro ano que crescer 5 mais 5 mais 5, falta engenheiro. Só para você ver o tamanho da tragédia que essa gente produziu para o nosso país. Por fim, soberania nacional e globalização. Veja, a única coisa que está globalizada de verdade, analisando as coisas com inteligência e não com mitificação ideológica, é a informação. Nada mais é globalizado. A única coisa globalizada é a informação, de maneira que um garoto da favela do Rio de Janeiro, de Fortaleza, do fundão da África, ou do norte da China, ou da Rússia, ele tende a ter instantânea informação de um padrão de consumo maravilhoso que se pasteurizou e é igual no mundo inteiro. E a propaganda massiva consumista obriga as novas gerações a referir ao acesso a esse padrão de consumo a sua própria expectativa de realização pessoal e de felicidade mesmo. Então o menininho da favela, ele nasce e começa a crescer com a expectativa de ter um smartphone para poder acessar o WhatsApp, para falar com as meninas. E assim é na China, e assim é na África. Só que ele não tem renda para isso. Resultado, começa venialmente a pirataria, para tentar produzir um equivalente Xing Ling, que a turma chama, e na sequência começa o tráfico a dizer, olha, está aqui uma diária de R$100 e você vai poder consumir o que você está sonhando, sua família não dá, pelo ilusório mundo das drogas, não a não ser que ele vai morrer antes de inteirar 20 anos, 23 anos. Então, este fenômeno global, nós precisamos enfrentar com duas tarefas. A primeira é um esforço de reespiritualização da humanidade. Estou falando de religião. Nós precisamos reespiritualizar a humanidade, saber que esse padrão de consumo vai matar o planeta Terra. Que nós não podemos achar que ser feliz é acessar um bom, bonito e barato a qualquer custo, a qualquer preço, de que felicidade mesmo se alcança na poesia, na paixão, na compaixão, na solidariedade, no amor à natureza, uma série de valores, no romantismo, né? No namoro, na serenata. Não vou chegar tanto, não, mas a nossa geração era feliz, não precisava de negócio de consumo, a gente era feliz até na insurgência revolucionária, do seu ponto de vista político. Né? Isso é uma grande tarefa para os artistas, para os intelectuais, para os estetas e para os políticos que têm alguma coisa na cabeça, além da vontade de ganhar dinheiro, né? E de roubar o povo e de prometer o que não vai fazer, ou seja, políticos que têm um compromisso real com a população. Porém, por enquanto essa tarefa de reespiritualização não funciona, nós precisamos desenvolver projetos nacionais que sejam capazes, de um lado, de atenuar as diferenças de competitividade com o mundo e, de outro lado, produzir coisas aqui com valor equivalente às coisas que a gente não podendo ou não sendo capaz de produzir, temos que importar. Percebe? Essa é a grande linha do projeto que eu estou defendendo. Porque é improvável que eu vá desenvolver um computador brasileiro, um chip brasileiro. Ok, eu compreendo isso, me choca, me constrange, mas eu aceito, por enquanto, que eu não vou ser capaz de desenvolver um chip brasileiro. Mas por uma prótese de hospital? Uma cama de hospital? Que é isso? Né? Um fármaco com patente vencida, nem copiar eu sei. Que é isso? Então você tem todo um mapa em que você tira o país da ideia vã de financiar um padrão de consumo referido a eletroeletrônica, química fina, novos materiais, supercondutores, moderníssimos, que a gente não sabe produzir, pagando isso com a ilusão de vai pagar isso com minério de ferro bruto, petróleo bruto, milho bruto, soja bruto. Não funciona. E aí tem esses grandes complexos industriais onde o Brasil tem vantagem comparativa global. Felizmente, poucos países do mundo, o Brasil é um dos que tem vantagem comparativa global. Petróleo e gás e bioenergia, complexo industrial da saúde, complexo industrial do agronegócio, complexo industrial da defesa. O Brasil gasta 20 bilhões de reais por ano em matéria de defesa,
Até os uniformes do Exército Brasileiro, uma firma chinesa ganhou a concorrência. Foi anulado, mas veja o vexame, nós chegamos no limite em que nem roupa para nossas Forças Armadas nós temos competitividade para produzir, porque é um governo de imbecil, de larápios, de mentirosos, de incompetentes. E essa é a grande tarefa que nós temos que fazer, devolver o Brasil a nosso destino de grandeza. Esse é o nosso destino. Não é negócio de mediocridade, nem de crise eterna como nós estamos vivendo. Eu não gostaria de me despedir agradecido, senão sem pedir uma palavrinha aqui do nosso futuro governador, se Deus quiser, Pedro Fernandes. Obrigado, presidente. Cumprimentando ao meu presidente Júlio, quero cumprimentar a todos aqui presentes, a mesa, a todos os